Muito bem, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Grandes acontecimentos estão por ocorrer por aí, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Quer dizer, nós vivemos um período assim, de grande saturação das coisas e daqui a pouco, né, tudo que satura explode. Mas eu quero fazer uma reapresentação para vocês, que eu acho que é importante, né? Que é o retorno da Lília Cunha. Que prazer, bom, né? prazer. Tivemos até uma hashtag Fica Lília ou Volta Lília. Quantos anos, 5 né? meses, praticamente, 5 né? meses. São a única de pessoa volta. que tira 5 meses de férias, mas tá tudo certo. Vamos falar sobre direitos também hoje? Eu disse que ia fazer escola aqui a posição do Daniel. O Daniel tira 2 férias por mês e disse, olha, isso vai acabar criando um modelo, né, de desempenho aqui na coisa. Então, criou, né? Agora tu... Também brechas na nossa legislação, que é o tema que a gente vai na verdade, eu acho que tu tem razão. Na verdade, a doutora Rafaela, que é especialista em direito do trabalho, depois eu vou consultar ela, porque de repente eu não estou sabendo bem que a lei trabalhista permite 2 férias por mês, até 5 meses de férias. Então, a gente vai eu não sei, até vou ver se... Não sei ainda, eu vou até ver, vou consultar a doutora Rafaela sobre isso depois. Mas, Lília, bem-vinda de novo ao programa, né? Obrigada. Espero que tenha mais permanência. Estou aqui para ficar novamente. Para ficar. Bom, nós temos um convidado importante aí da Unilassalle, né? Que é uma faculdade maravilhosa aqui de... Começou pequenininha em Canoas, me lembro bem da Unilassalle, lá no começo da década de 70, eu sou dessa época, viu? E realmente a Unilassalle hoje é uma expressão não só regional, nacional. Exatamente, nos tornamos referência em 2017 enquanto universidade. E hoje tenho muito prazer de trazer o nosso colega João Luiz, ele que é advogado, então vinculado ao colegiado de direito lá da instituição, e vem hoje para nos falar sobre as mudanças na legislação trabalhista e principalmente sobre o que muda para o empregador. Então, bem-vindo, João. E vamos trazer aí tentar resumir tudo o que mudou, né? Vamos fazer o possível. Eu acho que antes de tudo dizer que é uma satisfação. E em relação à LaSalle, sem dúvida alguma, endosso tuas palavras, porque o dia a dia mostra que é uma instituição que ela só cresce. Reforma trabalhista. Reforma trabalhista, ela surge em 2017 e, em tese, ela modifica integralmente o direito do trabalho. Por que isso? O que conduz as relações de trabalho como um todo é a CLT. A CLT é uma lei, ou melhor, um decreto-lei de 1943, criada a partir de um governo autoritário. Getúlio Vargas. Estado Novo de Getúlio Vargas. Perfeito. Naquela época, relações de trabalho não eram protegidas. Nós tínhamos um cenário, a título de exemplo, industrial, em que grandes máquinas não tinham qualquer tipo de proteção, manutenções nas máquinas eram feitas com equipamentos ligados, havia menores trabalhando em indústrias, não havia equipamentos de proteção, enfim. A reforma trabalhista, em 2017, ela encontra outro cenário. Nós temos um cenário em que pessoas trabalham exclusivamente com celular, exclusivamente com computadores, trabalham de casa, trabalham de bermuda, de chinelo, de camiseta. Não se ouve mais falar naquele tal de chão de fábrica, né? Eu me lembro muito bem que aqui, a Revolução Industrial criou esse termo, o chão de fábrica. O próprio conceito de chão de fábrica, ele evoluiu dos 74 anos, né, de vigência da CLT para cá de uma maneira muito significativa. Então, essa lei ela tem que sofrer alguma adaptação. Então, era necessária a reforma? Sem dúvida alguma era necessária a reforma. Ocorre que essa reforma alterou mais de 200 artigos, mais de 200 disposições da lei trabalhista. E a grande discussão que surge: é constitucional? Vamos aplicá-la integralmente? Entendimento A para ambos os lados. Sim e não. Ocorre, a gente não pode se distanciar disso, é que rotular a reforma trabalhista como sendo algo ruim, no meu entendimento, é errado. Rotular a reforma trabalhista como sendo a salvação das relações de trabalho, da mesma forma, é inadequado. O próprio TST, Supremo Tribunal Federal, já estão enfrentando alguns pontos que foram indicados como inconstitucionais. Inconstitucionais significa dizer, então, que a lei, de alguma forma, infringiu garantias do trabalhador. Ou seja, a reforma trabalhista ela está sendo tratada no Poder Judiciário. Bom, fato é que ela está posta, é uma lei vigente e é uma lei que deve ser cumprida. Seria confortável
relacionar aqui alguns pontos da reforma trabalhista, mencionando que pode aplicar com tranquilidade, mas essa não é a regra. O que é necessário é que haja cautela. Não basta tu fazer a leitura de um artigo isolado da reforma trabalhista e procurar aplicação. Diversos são os pontos em discussão, repito. Então, como é que tu trata disso? Fazendo uma análise sistêmica. Mas então eu vou ler a reforma trabalhista, o restante da CLT por ter sido alterada e a Constituição Federal, é isso mesmo. É isso que deve ser feito, para que tu não tome uma decisão, especialmente no âmbito do empregador, uma decisão que gere um passivo. Imagina uma situação em que, por exemplo, a lei da reforma trabalhista, ela permita, eventualmente, uma alteração no contrato de trabalho que cause prejuízo. Na medida em que o empregador aplica esta alteração, ele está criando um passivo, por quê? Porque a própria CLT traz um artigo, o 468, dizendo que alterações no contrato de trabalho são possíveis, desde que por mútuo consentimento e, especialmente, que a alteração não cause prejuízo ao trabalhador. Então, não dá para entender a reforma trabalhista como sendo a salvação, como sendo um modo de desonerar folha de pagamento. Não é esse o objetivo. E na prática, vamos tentar apontar assim, o que tem causado mais polêmica, a questão da jornada de trabalho, efetivamente o contrato? Um dos pontos que nós vivemos hoje, em relação ao mês de março, tendo em vista a contribuição sindical, é justamente a obrigação ou não de pagar contribuição sindical. Nós já temos mapeadas cerca de 45 decisões judiciais dizendo que o dispositivo da reforma trabalhista que faculta o empregado recolher ou não a contribuição sindical é inconstitucional. Só que a lei está posta, a lei é muito clara em dizer que é facultativo. O judiciário está entendendo de uma maneira diferente. Como assim? Porque a leitura que o judiciário está fazendo não é isolada em relação à reforma trabalhista, mas também pega preceitos da Constituição Federal, que é absolutamente necessário. Outro ponto que vem sendo discutido, e sem dúvida, dará pano para a manga, é o tal do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é a possibilidade de tu ter um empregado cadastrado, a partir de um contrato de trabalho escrito, firmado, em que o empregador, quando houver necessidade, o convida para trabalhar e o empregado, então, ele aceita ou não trabalhar. Só que a lei não explica qual é a frequência que ele pode ser chamado, então te permite interpretar que, se o efetivo trabalho se dará a partir do convite do empregador, então, a cada 2, 3, 4, 5 meses, se o empregador chamar o empregado, está adequado. É razoável isso? A sociedade está discutindo. Outro ponto, plano de saúde. Então, um trabalhador com contrato de trabalho intermitente, que é empregado em diversas empresas, ele passa a ter direito a diversos planos de saúde, mesmo que ele trabalhe eventualmente 1 ou 2 vezes por ano. A lei não trata desses pontos. Então, é uma questão extremamente importante e que segue sendo discutida. Qual é a ideia? Qual seria a sugestão? Vamos aguardar os próximos passos, de que forma a jurisprudência se posiciona a respeito do contrato intermitente, para que, então, efetivamente, aplique essa possibilidade. Agora, de outro lado, teletrabalho. Teletrabalho é uma realidade. Grandes empresas, grandes players do mercado de informática já utilizam isso. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é um trabalho executado fora das dependências da empresa. Até antes da reforma trabalhista não havia regulamentação, as empresas arriscavam. Arriscavam por quê? Em razão do monitoramento da jornada de trabalho. Com a regulamentação do teletrabalho, a partir da reforma trabalhista, é dito o seguinte: teletrabalho é aquela atividade executada preponderantemente fora do estabelecimento da empresa. Em casa, na casa da tia, do irmão, não importa, desde que seja fora da empresa. A lei trata ainda que o teletrabalho, ele não necessita de controle de jornada. Não precisa disso. A lei está dizendo, bom, se não precisa de controle de jornada, o empregador não pode controlar a jornada, logo não serão devidas horas extras. E teletrabalho, além dessa regulamentação, ela
ela fortalece um certo conforto ao empregado, aquele que tem interesse no teletrabalho, né? Quem não tem um filho em casa de 10, 11 anos, que não precisa necessariamente estar dentro do mesmo ambiente que tu está, não precisa estar no escritório, mas está dentro de casa. Posso dar uma paradinha para vê-lo? Pode. Esta é a essência do teletrabalho, né? E o home office, que é então uma das especialidades do teletrabalho, possibilita isso. Na minha opinião, é um grande benefício, é uma segurança trazida pela reforma trabalhista. Doutor João, na prática, como é que lá na Unilassalle, da área de recursos humanos, está tratando essa questão do direito do trabalho com os funcionários? Olha, lá na La Salle, eu sou professor de Direito do Trabalho, estou diretamente relacionado ao curso de Direito do Trabalho, né? Mas não tenho dúvidas de que a La Salle está atenta a todas essas mudanças da legislação e, sem dúvida alguma, vai aplicar essas alterações com muita cautela, né? Aliás, essa questão do direito do trabalho é tão importante, mas tão importante, que nós até criamos um espaço aqui, que é hoje um espaço ocupado pela doutora Rafaela Filter, que é especialista nessa área. Inclusive, tem alertado muito dessas coisas aqui. É importante que o doutor João esteja aqui também para reforçar essas coisas, porque, na verdade, a própria doutora Rafaela, eu tenho conversado com ela, ela tem dito exatamente isso, quer dizer, essa questão da interpretação, essa questão da jurisprudência, essa questão do cotejo com o que é ou não constitucional. Então, isso, passada essa fase, é que nós vamos ter realmente aquilo que vai ser na prática aplicado e vai ter, digamos assim, um amparo legal. É isso? E eu acredito que o empregador nunca mais deve fazer algo sozinho ou porque quer desonerar sua folha. Então, precisa ter o amparo de um setor jurídico, né? Ao menos até que todos esses pontos da reforma trabalhista estejam efetivamente consolidados, ou seja, tenhamos executivo, legislativo e judiciário em linha, acho que até o momento em que isso aconteça, a palavra-chave é cautela. Cautela. Exatamente. Cautela. João, muito obrigada. Virá mais vezes. Agradecer. É um tema extremamente extenso, sim, né? complexo, Imagina extenso, para a gente né? conseguir dar conta de tudo isso, mas é algo que é muito importante a gente estar fazendo pela sociedade. Aquelas coisas, né, que Silvia? nós falamos sempre, né? O Brasil demora tanto a fazer reformas que quando ele faz, ela vai lá no fundo da coisa, entendeu? Quer dizer, é uma cirurgia muito forte. E a cirurgia exige, naturalmente, que o paciente seja bem cuidado, bem tratado antes, durante e muito pior ainda depois, quer dizer, para que os efeitos negativos não possam se estender. De qualquer maneira, obrigado, doutor João, então, como disse a Lília. E é importante aí, a Unilassalle tem um espectro muito ligado a essas questões regionais também, né, Lília? Embora seja hoje uma universidade conhecida nacionalmente. E é importante ter essa vinculação da Unilassalle conosco aqui, porque, afinal de contas, o programa, inclusive, ele é exibido em toda a região metropolitana também pelo fim e no litoral. De ser universidade comunitária, né? Acho que o nosso objetivo é sempre esse. Exatamente, por ser uma universidade comunitária, quer dizer, que tem aquele objetivo focado ali, é importante isso. Eu acho que é uma das mais importantes universidades comunitárias da região sul, pelo menos. Exatamente. Né? Obrigado, João. Obrigada. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.